Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Evelyn Oliveira, sou psicóloga, sou consultora pedagógica de um programa de educação socioemocional e hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre o bullying. Eu sei que muitos de vocês já ouviram falar e talvez já estejam até um pouco cansados de falar sobre esse assunto. Mas a gente está no mês de setembro. E eu acho que todo mundo sabe que setembro é o mês de prevenção ao suicídio. Mas o que será que uma coisa tem a ver com a outra? A gente sabe que a gente está vivendo um tempo e uma geração em que a questão de saúde mental tem se apresentado de forma muito evidente. Isso significa que a gente precisa prestar atenção em todas as coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia e na nossa vida que tenham relação com a nossa saúde mental. Ou seja, com quem a gente tem se relacionado, como tem sido essas relações, que tipo de relação a gente está tendo com essas pessoas, se são relações legais, se são comportamentos saudáveis, se as nossas conversas são saudáveis, ou se esse tipo de relacionamento tem trazido mais prejuízos do que benefícios para a gente. Porque isso tudo interfere na nossa saúde mental. Então, eu queria começar dizendo que a saúde mental, ela não é uma coisa individual e que não tem nada a ver com o meio que a gente vive, muito pelo contrário. A saúde mental é um estado de bem-estar completo, né? Então, ela diz respeito às nossas questões sociais, aos nossos relacionamentos, à nossa saúde física também. A saúde mental engloba muita coisa. Então, eu quero começar dizendo isso porque o bullying é importante de ser tratado, não só em setembro, mas também ao longo de todos os anos. Ao longo de todo o ano, todos os anos. Porque ele diz respeito à forma como nós nos relacionamos. E aqui eu tô falando com vocês, principalmente com relação ao ambiente escolar, que é onde a gente está agora. Então, o que eu quero trazer para vocês? O bullying, ele consiste em ações repetitivas de humilhação, agressão física, xingamentos, perseguição. Então, tudo aquilo que faz com que o outro se sinta envergonhado, se sinta diminuído, se sinta discriminado por algum motivo. Bom, tendo dito isso, eu acredito que fica muito evidente o que o bullying tem a ver com a nossa saúde mental. E aí, quando a gente fala de uma pessoa que está sendo, como eu disse, né, discriminada, humilhada, xingada, tratada de forma a ser ridicularizada, com certeza a saúde mental dessa pessoa não estará da forma como ela deveria. E aí, eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa que é muito importante. Assim. Muitos de nós, no nosso dia a dia, temos o costume de fazer brincadeiras e piadas com colegas, com pessoas próximas, que às vezes a gente acha que é só brincadeira. Ah, mas foi só uma piada. Ah, mas ele é meu amigo, tá tudo bem zoar ele. Quando, na verdade, é importante e, na verdade, é essencial a gente respeitar os limites que o outro impõe. Então, se alguém te diz que ele não quer ser chamado por um apelido X, você não deve chamá-lo pelo apelido X, porque aquilo traz algum tipo de incômodo que deve ser respeitado. Então, existem limites nas nossas relações, desde quando nós somos pequenos até quando nós já estamos mais velhos, mais maduros, que precisam ser respeitados. Então, o primeiro ponto que eu trouxe aqui para vocês é em relação à repetição do bullying. São coisas que acontecem diariamente, toda semana, uma coisa que vem ali se repetindo, ok? O segundo ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é em relação à intenção. Então, a gente falou um pouquinho sobre a repetição, daquele lugar que a gente traz vexatório, que incomoda o outro, mas agora eu quero falar um pouquinho também com relação às nossas intenções. Existem momentos em que a gente, infelizmente, realmente quer que o outro se sinta mal. A gente quer que o outro seja envergonhado. E esse é o lugar do agressor no bullying. Então, quando você está diante de alguém que você quer difamá-lo, que você quer fazê-lo se sentir mal, nesse momento você já está se colocando como um agressor ali numa situação de bullying. E quem são essas pessoas que estão nesse lugar, que estão assistindo essa situação de bullying, né? Que a gente só pensa na vítima e no agressor. Mas em toda a situação de bullying, existem 4 personagens. A gente tem o agressor, que é essa pessoa que está ali querendo humilhar. A gente tem a vítima,
A gente tem o espectador, que é aquela pessoa que tá olhando e que não tá fazendo nada, e a gente tem o apoiador, que normalmente é aquele que tá rindo, que tá apoiando, que tá fazendo ressoar, tá repetindo os apelidos que foram ditos e etc. Então, essas 4 pessoas precisam ter consciência do seu lugar. E eu sei que, às vezes, quando a gente vê uma situação de violência, que o bullying é uma situação de violência, a gente se sente até mesmo constrangido de fazer algo ali no meio da cena, na frente de todo mundo. Mas o que eu quero trazer aqui é que nós podemos nos responsabilizar de muitas formas. Então, por exemplo, se você vê alguém sofrendo bullying, talvez você não tenha coragem ou você fique com vergonha de falar na frente de todo mundo ou de defender essa pessoa na frente de todo mundo. Talvez você nem tenha tanta intimidade com ela e tudo mais. Mas então, o que você poderia fazer? Ao terminar a cena, procure aquela pessoa e pergunte como você pode ajudá-la. Como que você pode se aproximar, com quem você pode conversar, para alguém que é responsável, um professor, um coordenador, que seja de confiança dessa pessoa e que possa dar a ela algum tipo de suporte. Então, a primeira coisa que eu quero deixar aqui é: não seja um apoiador e um espectador do bullying, mas se coloque, se responsabilize diante dessas situações e ajude. Ajude essa pessoa, porque com certeza ela está precisando de apoio nesse momento, ok? Então, agora eu queria pular para um outro lugar, que é o cyberbullying. A gente precisa falar sobre isso, porque cada vez mais a gente está imerso nas redes sociais. Então, a gente tem WhatsApp, a gente tem Twitter, a gente tem Instagram, a gente tem tudo que é rede social agora, que na verdade o Twitter agora nem tem mais, né? Porque ele caiu. Mas enfim, a gente tem tudo que é rede social. E nesses lugares a gente também se relaciona. A gente também tá ali falando com pessoas. E, infelizmente, o que tem acontecido é que quando estamos atrás do computador, apenas clicando, esquecemos que são pessoas que estão lendo do outro lado da tela. São pessoas que estão ouvindo os nossos comentários, são pessoas que estão lendo aquilo que a gente está colocando, que muitas vezes são tão vexatórios, humilhantes e discriminadores quanto o bullying que é feito no dia a dia dentro da escola ou mesmo fisicamente. Então, eu quero trazer aqui que o cyberbullying ele é tão violento quanto o bullying e que ele pode também trazer prejuízos muito importantes, trazer sofrimento muito importante para as pessoas, tal como o bullying que acontece, infelizmente, no nosso dia a dia, dentro da escola. E aí você pode olhar aqui atrás, e eu tô com esse trecho da lei de 2024, que é a lei 14.811, que acrescentou um artigo ao nosso Código Penal. O que isso significa? Que a partir deste ano, o bullying e o cyberbullying são tipificados como crime no nosso país. Então, lembra que a gente começou essa conversa falando sobre responsabilidades? A minha intenção ao trazer essa lei não é causar medo ou algum tipo de ameaça a ninguém, mas é a gente entender que nós precisamos ser responsáveis com as nossas atitudes. Esse é o intuito dessa lei, para que nós, desde jovens, possamos ser responsáveis com o outro, responsáveis com a forma como que o outro se sente, responsáveis em respeitar o direito de cada um. Então, o que a gente tem aqui, né? A gente tipifica como crime aquilo que é feito de forma individual, mas também em grupo, como a gente começou, que traz intimidação, violência física ou psicológica, de modo intencional e repetitivo, sem motivação evidente, por meio de atos de intimidação, humilhação, discriminação, com ações verbais, morais, sexuais, sociais, psicológicas, físicas, materiais ou virtuais. Então, nós precisamos estar atentos a tudo isso, porque tudo isso hoje se configura como bullying e cyberbullying, tipificados como crime no nosso país. Bom, o último ponto que eu gostaria de trazer aqui para encerrar a nossa conversa, que eu sei que é breve, mas que é só um momento introdutório para a gente começar a refletir sobre essas coisas que a gente está falando. É um lugar de acolhimento para você que às vezes nem sabe o que está acontecendo.
Então, se você tem se sentido isolado, excluído na escola, sem muitos amigos, tem escutado piadas que não te agradam, se você tem percebido que suas notas na escola estão caindo, você tem tido maior dificuldade para prestar atenção nas aulas, se você tem se sentido mal quando você acorda e lembra que tem que ir para a escola, se alguma dessas coisas te lembra bullying, você precisa conversar com alguém. Procure um adulto de confiança, um jovem, um adolescente, alguém na sua sala em quem você confie e conte o que está acontecendo, até mesmo para um familiar. Com certeza, existem pessoas que querem e vão te ajudar. Existe espaço para você também. E lembre-se sempre, você não é o que dizem que você é. Você é quem você escolhe ser, ok? Então, eu quero trazer esse lugar de acolhimento para você, dizer que você não tem culpa do que muitas vezes outras pessoas dizem, mas que você pode responsabilizá-los para que eles entendam quais são os limites que eles não podem ultrapassar, tá bem? Então, eu quero trazer esse acolhimento para você e quero trazer também um alerta para todos nós. Nós somos responsáveis pelos ambientes que criamos e eu espero que todos nós desejemos criar ambientes que sejam gostosos de se estar, que sejam saudáveis para todos nós, não só para mim, não só para você, mas ambientes em que todos nós nos sintamos livres e nos sintamos bem-vindos, tá bom? Então, um beijo para vocês, espero que vocês reflitam um pouquinho sobre o que a gente conversou e que vocês tenham palestras e conversas que sejam muito interessantes, instigantes e que levem vocês a novos olhares, novas perspectivas e novos comportamentos também. Tchau!